Bem-vindos a mais um vídeo no canal Professor Carlos Alexandre Costa, e nós hoje iremos estudar a influência das religiões antigas na formação do judaísmo. Nós leremos um artigo que foi escrito e publicado em 2021 pelo professor José Alessandro Neves. Vamos entender esta relação de Deus, deuses, divindades, demônios na construção da religião judaica. Um artigo muito bem escrito pelo professor, o artigo repleto de referências bibliográficas. Então é algo que nós iremos estudar, a obra por inteira. Nós iremos nos debruçar sobre a mesma. Lembrando que os vídeos aqui no canal são sempre às terças e sextas, às 8 horas da noite. Sempre às terças e sextas, às 8 da noite. Então, vamos à leitura, vamos à introdução do artigo. Eu vou lendo e também vou trazendo os meus comentários. Neste estudo, procuraremos investigar sobre os conceitos e significações de deuses e demônios a partir da influência das religiões antigas na construção do judaísmo pós-exílio. Eu tenho aqui, entre os meus materiais, uma tese, ou melhor, uma dissertação, na verdade, muito bem escrita, demonstrando claramente que a religião a qual nós chamamos de judaísmo é sim uma invenção pós-exílica. É pós-exílio, ela não existia. E muitos dos elementos que foram incorporados a esta religião são fenômenos, né? Elementos incorporados a esse fenômeno é do período dos Macabeus. Literalmente uma religião construída, uma religião que irá surgir no período pós-exílico. Quem são os seres espirituais que permearam o imaginário dos povos em inúmeras crenças e lendas desde tempos imemoriais até os dias atuais? Porque todas as religiões ressignificam a crença em demônios. Os seres são causadores de grandes tragédias que ocorrem com os humanos. As catástrofes naturais, como terremotos, enchentes, tempestades, pragas e doenças, são consequências da ação desses seres no mundo. Para respondermos estas questões acima, se faz necessário aprofundarmos nossa investigação, conhecendo as crenças dos povos mais antigos e que já possuíam conceitos definidos sobre quem são os deuses. Realmente, estas perguntas, que já na introdução do artigo são apresentadas pelo professor José Alessandro Neves, são perguntas que muitos adeptos das religiões que têm essa crença em demônios não fazem essa pergunta. Em que momento da história da humanidade nós começamos a atribuir a questão das mazelas humanas e intempéries planetárias? Em que momento nós começamos a atribuir a responsabilidade dos problemas que ocorrem com o homem e com o planeta aos demônios? Em que momento isso aconteceu? Estas perguntas, muitos não refletem sobre elas e não fazem uma investigação histórica e antropológica para saber de fato quando isso começou. A história da humanidade nos permite conhecer vários casos de como diferentes civilizações lutaram contra a interferência do maligno no mundo. O que esses povos faziam para lutarem contra estas forças dos seres demoníacos?
para se defenderem de entidades demoníacas, os povos recorriam aos xamãs, indivíduos que alegam possuir forças sobrenaturais capazes de dominar os espíritos maus. Eles podem ser chamados exorcistas tradicionais. Na pesquisa de Rabusky, nos povos mais antigos, já existia essa crença, o que para ele, então vai dizer a citação do acadêmico, desde os tempos mais remotos do pensamento humano, existem formas diferenciadas de possessão demoníaca. Paralelamente, existiam também, desde os tempos imemoriais, mecanismos de defesa contra a possessão, entre eles o exorcismo. E isso é um fato. O xamanismo, para muitos acadêmicos da área da história das religiões, a ciência da religião, antropologia, voltada para a questão da religião também, a primeira forma de culto, vamos dizer assim, que se estabeleceu entre os povos primitivos ou pré-históricos, pode-se dar essa nomenclatura também, era o xamanismo. Era a maneira de interpretar a realidade espiritual. E já muitos povos lá atrás não tinham necessariamente o conceito de demônio como é hoje no Ocidente por causa do cristianismo e do judaísmo, mas dos espíritos dos ancestrais. Porque nem todo ancestral era bom, como nem todo humano é bom, obviamente. Então, haviam espíritos ancestrais que praticavam o mal. Ou seja, pessoas que foram maus em vida, como, vamos dizer assim, uma proto-antropologia da visão do guerreiro, né? Se eu posso cunhar esse termo aqui agora, mas uma visão bem arcaica e antiga, né, do guerreiro mau, dos senhores, vamos dizer assim, que provocavam a desordem no campo, né, ali no período entre as sociedades pastoris e as sedentárias, né, as agrícolas. Então você começa a ter ali já, naquelas figuras antigas do culto aos ancestrais, a questão do xamanismo para impedir que os espíritos maus venham a prejudicar os vivos, as colheitas dos vivos, a família dos vivos. E nos resquícios que temos das crenças mais antigas, os maus também recebiam sacrifícios para que a ira deles fosse aplacada. Então, sacrifícios, comidas, oferendas. Como pode ser lido historicamente, Satã, um ser que concentra em si a maldade absoluta, foi tomando diferentes contornos nas demais culturas, ou os arquétipos do mal se tornaram formas concretas nas mentalidades dos povos. Isso foi possível a partir de sincretismo, por meio da mistura da ideia do mal que há nas diversas religiões, quanto de processos de transferência, em que as pessoas descarregam no mito, numa figura externa, todo o mal que enxergam dentro de si. Sendo assim, é divino tudo aquilo que dá ao homem a impressão de que ele pode colocar-se acima dos outros animais. O amor, a inteligência, a renúncia aos instintos básicos, o aspecto sublime do sexo. E isso é muito interessante. Nós vemos claramente que a figura de Satanás, o Ra-Satã, também é algo que é herdado pelos judeus no período pós-exílico, pós-cativeiro babilônico. E o que é mais interessante é que há muitas semelhanças entre o Angra Mainyu, o Ahriman, do zoroastrismo, da Pérsia e Satanás. Sendo que, obviamente, o Ahriman é um ser que, mitologicamente,
ele é mais antigo do que Satanás. Inclusive, conceito de céu, de inferno, purgatório, todos estes conceitos e outros vêm do zoroastrismo, que influenciou o judaísmo, que influenciou o cristianismo. Isso aí é óbvio. Como foi muito bem pontuado pelo professor José Alessandro Neves em seu artigo, a figura de Satanás ainda vai abarcar em si todas as questões que são pertinentes às mazelas humanas. Então, tudo aquilo que é rejeitável, deplorável no ser humano será descarregado nessa figura mitológica. Ou seja, não é um problema do próprio homem em si, mas é desse ser que corrompe a natureza humana. Além disso, também já não é acusado em toda parte de estar por trás das doenças, das hecatombes, das tragédias cotidianas. O diabo teve que ceder aos progressos da ciência, à liberdade de pensamento e ao avanço da razão sobre a superstição. Não é exagero dizer que, de certa forma, a figura de Satã tem sido revalorizada nos últimos tempos, seja através de filmes, relatos, revistas, dentre outras fontes. E isso também é um fato. Conforme veio o avanço científico, já tragédias naturais já não são problemas de Satanás, demônios ou espíritos malignos. As doenças agora conseguimos encontrar o problema que abarca, seja ele um problema genético, um déficit nutricional ou outras razões. Já conseguimos prever o clima, então estas responsabilidades já não estão mais sobre Satanás ou os demônios. Segundo o antropólogo Kupch, a crença em espíritos é encontrada em todas ou quase todas as sociedades humanas. Ela assume formas variadas, mas um espírito parece ser um agente invisível, quase humano, que é imediata e quase instintivamente postulado como sendo a causa de um acontecimento repentino, estranho e inesperado. Com o início do iluminismo, as crenças nos dogmas foram se modificando, uma vez que a tentativa de transformar a própria ciência em dogma ou ainda a religião em ciência derrotou o espírito de interação entre as duas. O escolasticismo, no entanto, já anunciava essa ruptura. Podemos afirmar que o mundo moderno, dominado pela razão, não consegue perceber que o mito faz parte do imaginário e, consequentemente, do mundo do crente. Vamos parar a leitura por aqui, meus amigos, para que não fique muito extenso e longo o vídeo. Fique ligado na leitura, nós estudaremos esta obra por inteiro do professor José Alessandro Neves, além de continuarmos a produzir vídeos acerca da história do cristianismo, história das religiões judaica e cristã. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sino das notificações.